Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Sejam todos bem-vindos. Eu queria cumprimentar a nossa secretária Regina, Desenvolvimento, cumprimentando ela, cumprimentar a todos os presentes. Eu queria chamar o nosso parceiro João de Vila para apresentar os nossos palestrantes de hoje, que vão falar sobre a carga tributária, mecanismos para reduzir impacto no dia a dia da sua empresa. Contigo, João. A maioria de vocês já me conhece, mas eu vou me apresentar novamente. Então, João Severino de Vila, sou da Graziotin de Vila Advogados, a assessoria jurídica que atende o Cindy Lojas aqui já há alguns anos. Quando nós conversamos com o presidente e com o Paulo aqui no Cindy Lojas sobre algum outro tema que pudesse ser trazido, surgiu a ideia de trazer este material que vai ser apresentado para vocês através desse parceiro comercial nosso, que é a BSS, tá? Que é uma empresa que é especialista nessa questão de revisão e recuperação tributária, tanto extrajudicial como judicial. Então, é essa a parceria que nós temos com eles. Eles fazem auditorias, eles vão explicar para vocês isso, eles detectam, inclusive, aquilo que pode ser melhorado na questão da declaração tributária de vocês para reduzir o impacto no dia a dia da empresa. Então, a ideia é que vocês possam entender um pouco do trabalho que eles fazem e tirar as dúvidas eventuais que vocês possam ter em relação a esses assuntos, que eu acredito que não são poucas. Então, eu queria apresentar para vocês aqui o Juarez Basílio, para que eles venham aqui e façam a apresentação deles e expliquem um pouco do trabalho que eles fazem. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Cindy Lojas, né, por ter nos recebido e ter indicado o nosso nome aqui para conversar, fazer um bate-papo com vocês acerca de tributos. E ao João, que indicou o nosso nome aqui para o presidente. Falar sobre tributos é um negócio bem complexo, né? É como você falar sobre doença, né? Vamos falar sobre cupim. O que é cupim, né? Cupim destrói patrimônio das pessoas, né? E nós podemos comparar tributos com essa questão aí. O que é tributo? Ele consome o patrimônio, ou pelo menos ele procura o governo, né, buscar cada vez mais uma fatia mais generosa do patrimônio dos empresários. Então é bem complexo essa situação. Mas vamos falar um pouco de quem somos nós, né, a BSS, o Basílio e o Juarez. Nós somos oriundos de empresas de auditoria, fomos empregados na Biderman Bordache, que não está aqui, que era uma empresa gaúcha bastante conceituada no mercado de auditoria e consultoria. Nós não saímos do lugar e fomos para a Coopers e Lyban, uma empresa internacional, que depois fundiu com a Price. Da Coopers, antes disso, a gente ainda esteve na Ernst Young, Biderman, Bordache, enfim, essas fusões que ocorrem aí. E antes da BSS, ainda um pouco antes de fundarmos a BSS, a gente esteve na Arthur Andersen. O Juarez costuma brincar que, na realidade, ele ficou segurando a Arthur Andersen e saiu da Arthur Andersen uns dias antes dela ter esse problema a nível mundial, né, e ter fechado as portas. A BSS nasceu em 99. O Juarez veio um pouco depois para a BSS, e a BSS começou fazendo os trabalhos que fazíamos nessas empresas, na área tributária. Então, o que faz a BSS? Nós temos escritório em Porto Alegre, Espírito Santo, atendemos em alguns outros estados com parcerias. Temos parceria com o escritório do João e outros escritórios de advocacia, e temos feito alguns trabalhos interessantes para os empresários.
Nós costumamos dizer que vendemos um trabalho de auditoria na área tributária. O que é auditoria na área tributária? Porque a gente faz um trabalho de revisão das operações das empresas. O que a gente busca é entender como é que funcionam as operações e como é que os tributos são calculados sobre essas operações. E aí a gente procurar adequar a tributação ao mais próximo do que determina a legislação. Pode passar, pessoal. A nossa área de atuação. Então, nós falamos da revisão de procedimentos, rotinas fiscais de impostos indiretos. O que quer dizer isso? A gente faz um contrato com a empresa, esse contrato pode ser de forma permanente ou uma revisão de créditos que a gente determina como extemporâneo e procura conhecer, após contratado, conhecer o negócio do cliente, e como que ele opera, para poder chegar nos tributos que é o ICMS, PIS, COFINS e ICMS. Então, nós fizemos a revisão de procedimentos, rotinas fiscais, de impostos indiretos, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, revisão de rotinas fiscais, de impostos diretos, imposto de renda, contribuição social, trabalhista, tributário, sempre visando o planejamento tributário, sempre visando a redução da carga tributária. Bom, essas são as áreas de atuação, Vamos ficar lendo as áreas de atuação, vamos passar para o que, na realidade, eu acho que interessa a vocês. Pode passar, Júlio, por favor. Aqui é um breve histórico dos profissionais da BSS. A missão da empresa. E aqui a gente selecionou alguns tópicos para poder discutir com vocês. Tá? Colocamos aí a aquisição de produtos com tributação monofásica, substituição tributária. A grande maioria aqui está no regime de tributação que é simples, presumido. Como que é? Presumido, simples, presumido. A grande maioria é simples, né? Tem real também, né? Beleza. Então, monofásico. Como a gente está falando de varejo, comércio, aqui o tipo de comércio que tem supermercado, vestuário, postos de combustíveis, isso. Vamos lá um pouco. O monofásico. Os supermercados têm muita compra de produto no regime monofásico. Um exemplo é cigarro. Cigarro tem muita comércios que têm operações significativas com o cigarro. O cigarro tem uma tributação, no que se refere a PIS e COFINS, bem substancial. Como é que é calculado o cigarro? Tem uma tabela que as empresas que produzem o cigarro mandam para o governo aprova essa tabela e, em cima dessa tabela, ele calcula o PIS e COFINS. O PIS, ele aplica sobre o preço do cigarro 2 vezes 0,9, e aí calcula o PIS. O COFINS, ele aplica 3,42 e aí calcula o COFINS.
Quer dizer, quando você compara a tributação do cigarro no supermercado, se pegar, tipo, uma carteira, um maço de cigarro que custe R$ 9,50. Se a gente comparar a carga tributária aplicada sobre o R$ 9,50, a maioria aqui, PIS e COFINS, dá uma alíquota de 3,65. Né? Se eu comparar com o que incide, que é a tributação monofásica, é a tributação uma única vez. Se eu comparar com o que incide, a tributação efetuada pelo governo, eu vou dizer, nesse maço de cigarro que custou R$ 9,50, eu estou pagando a mais algo em torno de 70 centavos. Tu imagina um comércio que tenha uma comercialização desse produto significativa. Ele pode recuperar uma boa fatia relacionada a PIS e COFINS. Alguém aqui tem algum processo relacionado a esse tema? E na monofasia, esse é um exemplo. Combustível é um outro exemplo. Combustível também tem uma carga tributária elevada. Tipo, a gasolina. A gasolina é o PIS e COFINS. Como que é calculado o PIS e COFINS? A tributação ocorre na refinaria. Como que é calculado essa tributação? É pela quantidade. Por... Juarez, me ajuda? Quantidade... É cúbico, né? Por metros cúbicos. Então, na realidade, tem lá duas formas de cálculo. Uma é a aplicação da alíquota e outra é um valor aplicado, um valor que é aplicado sobre o metro cúbico. E, normalmente, a refinaria usa esse valor... Não usa a alíquota, usa esse valor, que é um valor absoluto, né? É um valor presumido pelo Estado. Desse valor, se eu traduzir, né, o metro cúbico que eu trouxer para litro, que é o que vende na bomba, eu vou ter uma diferença bem significativa de tributação a maior. Na gasolina, hoje a gente diz assim, seria em torno de 20 centavos por litro, que eu estou pagando a mais de PIS e COFINS. Um valor estimado, é claro que você precisaria calcular. Isso eu estou pagando a mais de PIS e COFINS quando vendo 1 litro de gasolina na bomba. Isso é passivo de recuperação? É passivo de recuperação. Só que, é claro, eu preciso ingressar em juízo para poder recuperar esse valor que eu estou pagando a maior. Então, tem vários outros produtos, eu elenquei aqui alguns produtos que estão nessa linha da monofasia, remédios, perfumaria. Quando eu falo monofásico, também está lá monofásico e substituição tributária. Embora exista alguma diferença, porque monofásico é tributação única e substituição tributária pode, em algum momento, ela não ocorrer, né? Depende da operação subsequente. Autopeças, bebidas quentes, telefonia, energia elétrica, cerveja, refrigerante, bebida, enfim. Esses são produtos cuja tributação é feita por substituição tributária ou tributação monofásica. E em todos eles a gente vai identificar aí PIS e COFINS que é passível de recuperação. Na realidade, aqui a questão é, quem não está praticando, então, é chamar a atenção para essas questões. Quem está no Simples, é interessante verificar se, quando eu tenho receita que é oriunda de produto adquirido, que foi tributado, cuja tributação é monofásica,
ou substituição tributária, então eu posso efetivamente não tributar novamente PIS e COFINS. Um segundo tópico que a gente está colocando aqui é a atualização de indébitos tributários. Por exemplo, tem a tese do século aqui, que é PIS e COFINS sobre o ICMS. Quase todas as empresas, vocês têm alguém aqui que ainda não fez, né? Não entrou com ação judicial para recuperar o PIS e COFINS que incidiu sobre o ICMS. A recuperação desse valor que foi pago maior, de PIS e COFINS que incidiu sobre o ICMS, esse valor é atualizado pela taxa Selic. Essa atualização promovida pela taxa Selic, quem está no lucro real, submete à tributação. Isso? Há a possibilidade de não tributar esses indébitos. Essas atualização pela taxa Selic de indébito tributário não devem ser submetidas à tributação, porque isso é mera recomposição do patrimônio. Não há acréscimo, na realidade, patrimonial. E não havendo acréscimo patrimonial, não há por que tributar. Então, eu posso entrar discutindo essa aí. Já tem várias decisões acerca desse tema. Por favor. Inclusive, nós já temos clientes que ganharam essa questão. Aquelas atualizações que foram feitas no momento em que se recuperaram do PIS e COFINS sobre o ICMS, incidente lá atrás, quando foi atualizado, evidentemente, foi lançado na contabilidade tudo como uma receita. A parte da atualização monetária foi uma receita financeira, que seria tributada normalmente no lucro real, como qualquer outra coisa. Só que, por uma decisão judicial, esses nossos clientes já ganharam essa causa. Não preciso mais oferecer a tributação, mesmo sendo uma receita, é uma receita que vai ser excluída na hora da tributação. Quer dizer, hoje muita gente continua pagando imposto de renda sob a atualização monetária, que até o Supremo já se posicionou a favor disso, de não tributar mais. Essa é uma situação que todos nós, seja simples, seja lucro presumido, seja lucro real, temos momento em que temos que atualizar nossas recuperações de alguma forma. E essa atualização, observe se realmente há necessidade de oferecer a tributação. Até porque no lucro presumido a gente sabe que a tributação é integral, independente de qual seja a tributação do nosso negócio, seja 8%, seja 32%, 16%, mas a receita financeira é tributada integralmente. Então, atenção para essa atualização monetária, porque aí já está uma economia que todos vocês podem recuperar em algum momento. E recuperar para trás, inclusive. E se sentir desconfortáveis, eu sempre sugiro procurar o auxílio dos seus assessores jurídicos, pois eles é que darão o suporte técnico ou até judicial para que se faça esse crédito. Tá? Aí o doutor João está aqui para ajudar vocês com isso. Tá? Mas porque nós, o Cláudio e eu, somos contadores, nós levantamos as situações para o empresário, para os nossos colegas contadores, quando os visitamos, mas não temos o poder de fazer um processo judicial para discutir isso aí. Aí são os nossos parceiros, nossos colegas de atividade, os advogados, que vão lá e fazem o processo quando o cliente se sente desconfortável em fazer diretamente. Porque muitas dessas situações já pode ser feita administrativamente. Há uma necessidade de discussão judicial. Atente a isso, porque é uma coisa que diria que 90% do contribuinte não está se ligando. E é algo que pode representar uma bela economia dentro da empresa. A nossa sugestão é que busque o amparo judicial, que nossos clientes que ganharam isso foi na justiça. Porque a gente já sabe que todo mundo vai ganhar, o Supremo já se posicionou a favor disso. Mas sempre existe aquela preocupação de aparecer um fiscal meio
de mau humor naquele dia e querer complicar, o que vai representar isso? Ele vai perder. Mas o contribuinte vai ter que se incomodar até recuperar o direito que é dele. Então, se garante, suspende o prazo decadencial, porque não se sabe quanto tempo pode levar uma decisão, mas para trás nós contamos 5 anos sempre, e para frente tudo que acontecer nós já ganhamos o direito. Então, normalmente, quando a coisa é meio que duvidosa em relação a uma posição da fiscalização, a nossa recomendação é: busque o amparo da assessoria jurídica de vocês. Sempre. Tá? Nós, BSS, temos um procedimento conservador. Nós jamais recomendamos algo que vai criar um futuro problema para os nossos clientes. Isso não. E tudo que recomendamos é sempre com a anuência do contador, do jurídico da empresa e, principalmente, do dono da empresa, porque no final da história é ele aqui que vai sofrer o impacto se alguma coisa negativa ocorrer. Essa questão da discussão judicial, porque assim, existe quase que uma orientação aos fiscais, na parte de fiscalização e arrecadação, de que neguem os pedidos, neguem, porque se cada 10 negarem, só 2 entrarem na justiça, o governo ganhou dinheiro. Exatamente. Sabe? Então, existe esta recomendação, a gente sabe disso, eles não admitem isso abertamente. Segundo ponto que eu acho que é importante vocês colocarem, assim, essa diferenciação clara do que é a recuperação administrativa. Sim. Explicar para o pessoal como são os procedimentos para recuperar isso administrativamente, porque a gente já acompanhou o trabalho de vocês e tem resultado prático. E aproveitando o que o Basílio falou antes, a questão da substituição tributária, esse manicômio que nós temos hoje de códigos e identificações, eu não sei se vocês acompanharam, essa semana saiu na imprensa e ficou famoso o caso do sonho de valsa, né? Que o sonho de valsa, quando ele era fabricado como doce, como chocolate, ele pagava 5% de imposto. Eles mudaram a embalagem, mudaram o enquadramento para waffle, zerou a alíquota. Ou seja, não tem nada de legal nisso. Não, absolutamente. Não tem nada de legal nisso, mas é uma questão de planejamento tributário e tudo mais. Então, acho que nesse sentido seria interessante explicar para o pessoal. Só que mudar uma classificação fiscal de 5 para 0 é uma coisa que, dentro daquilo que eu estava falando agora, nós jamais vamos recomendar. Primeiro... Sim, mas a questão não é nem nesse sentido. Não. Deixa eu explicar. Eu entendi. Nós já tivemos ofertas de tentar fazer esse trabalho e eu sempre me recusei a fazê-lo porque classificação fiscal é algo que pouca gente sabe fazer nesse país. Para isso existe um departamento em Brasília que está lá para definir qual a classificação fiscal que não está claramente definida lá na TIP. Certo? E para chegar a ter uma classificação fiscal que me favoreça, eu tenho que entrar com uma consulta prévia. Provavelmente o pessoal, né, não sei se é Lacta ou Nestlé, o seu de Valsa, entrou com isso, para poder mudar de bombom para waffle, né? Isso. Mas nós jamais vamos tentar recomendar isso aí, porque... mas o exemplo que eu dou é no seguinte sentido, por exemplo, assim, muitas empresas acabam lançando na sua contabilidade o produto classificado de forma errada, né? Sem dúvida. Isso vocês detectam nas auditorias. Vocês se for identificável, sim. E isso vai reduzir o impacto tributário. Não, isso pode acontecer. Às vezes a pessoa está classificando como um produto derivado de aço e é derivado de um outro tipo de liga, com outro tipo de tributação. Isso pode acontecer, mas aí é em razão daquilo que está previsto na TIP, dentro daqueles 99 capítulos lá. Não é uma coisa que se consegue definir claramente. Essa aí, realmente, classificação, eu sempre tive essa preocupação. Né? Entramos com uma consulta, dá toda a informação a respeito de como é composto o produto, porque vai ter um especialista lá em Brasília que vai me dizer, olha, é 45, 99, não sei o quê. Ele vai me dizer. E depois de sair no Diário Oficial, eu não tenho mais nada com isso. Eu vou seguir aquilo. Às vezes pode ser um tiro no pé. Eu estou tributando a 5 e daqui a pouco o cara diz que é 15. E aí? Então não sou eu que vou definir isso aí. Isso é uma situação que eu digo, nós, no contexto, por causa do risco que isso representa, a classificação fiscal. O teu exemplo é ótimo, né? Mas voltando à tua pergunta inicial,
aproveitamento administrativo, aproveitamento judicial. Né? O administrativo, acho que os colegas contadores aqui estão tranquilamente conhecendo que é entrar com a PERDComp, fazer todas as alterações contábeis que tem que ser feito. Não adianta eu entrar com uma PERDComp se eu não trabalhei numa ECD, se eu não trabalhei numa DCTF, se eu não trabalhei numa EFD ou numa ECF. Né? Tem todo um procedimento administrativo por trás que tem que ser respeitado. Quer dizer, nós, BSS, levantamos os valores, identificamos a economia que a empresa vai ter, e essa economia tem todo um procedimento que tem que ser respeitado sob a ótica contábil. Não basta apenas eu dizer, olha, aproveita aqui R$500 mil de ICMS porque é direito teu. Não. Nós sabemos que operacionalmente, administrativamente, tem uma série de procedimentos que têm que ser respeitados para poder o fisco saber de onde é que veio aquele meu direito aos R$500 mil de crédito. Eu não posso simplesmente chegar e jogar na contabilidade ou jogar na GIA aqueles R$500 mil e sair aproveitando. É realmente... Mas isso aí é muito mais operacional, é mais no dia a dia. Ajudamos em todos os passos se tiver necessidade. Se o contador se sentir desconfortável com alguma coisa, como já temos um monte de colegas, dos senhores aqui de Caxias, de Farroupilha, para quem já prestamos esse serviço, estamos realmente aptos a ajudar. Tá? Mas a ideia não é vender o nosso serviço, é apresentar alguma coisa. Tá? Porque realmente, como contadores, a coisa parece fácil, chega no final, aquele númerozinho, mas até lançar aquela informação, ter direito a fazer o PERDComp, ou fazer a compensação lá dentro da GIA, dentro do livro Registro Modelo 9, aquela história toda. Nós temos um bocado de passos pré, que hoje com a ECD, o SPED de modo geral, nós temos muitas informações que nós nos entregamos automaticamente. Automaticamente nós é que dissemos ao fisco, olha, eu estou fazendo assim. E o fisco diz que está fazendo errado. Então, corrige e me paga ainda a multa por aquilo que tu deixou de fazer certo lá atrás. Hoje, ele não precisa mais entrar na nossa casa para fazer a auditoria. Isso ele faz lá dentro, com um programinha simples lá. Então, muito cuidado com as informações que são prestadas. Por isso que a ECD é extremamente importante. Tem uma penalização altíssima, que é uma situação que está aqui, nas obrigações acessórias divergentes. Nós sempre temos uma preocupação de demonstrar para os nossos clientes os riscos que eles estão correndo, porque eu vou entregar a ECF incompleta e depois eu retifico. Se der tempo de retificar, porque se o fisco pegar antes, a autuação é pesadíssima. Se a ECD estiver equivocada em relação à ECF, são termos técnicos chatos demais, automaticamente o fisco já vai enxergar. Se eu compensar um imposto de renda na fonte que foi retido por uma aplicação financeira, não sei de onde, que não era exclusivamente na fonte, isso basicamente na pessoa física, mas na pessoa jurídica geralmente é compensável, o fisco já sabe o que foi retido. Se eu botar um valor maior, ele vai automaticamente bloquear minha declaração de renda, que hoje é a ECF. Então, essas informações que hoje são prestadas ao fisco, atentem, porque o cruzamento é feito automaticamente. O que informar na ECD vai lá para a ECF, vai para o SPED fiscal, vai para todos os lugares. Todos os lugares. Hoje não tem mais aquele negócio, eu vou esperar o fiscal pegar. Ele não precisa pegar. Se não cruzar o número, não fechar o número, deu. É autuação. E nós já conseguimos levantar, infelizmente, para o nosso cliente, contingência fiscal de R$5 milhões. Vocês têm ideia do que é isso? Ele não sabia que estava correndo risco. R$5 milhões. Se o fisco chegasse lá e pegasse, pronto. Geralmente, uma aguinha, por favor. Me secou a garganta. Geralmente, a gente mostra o problema. Ó, isso aqui está errado, isso aqui tem problema da seguinte ordem. Acerta se quiser. Se não quiser acertar, já sabe que tem uma espada, já demonstra na cabeça.
E cada ano, o Cláudio gosta dessa expressão, cada ano que passa, abre uma champanhe. Obrigado. Porque significa que aquele ano foi, mas o ano corrente não. Ou os outros 4 anos para trás, não. Então, atenção para essas informações. Eu me preocupo muito mais com as informações prestadas hoje do que com até a apuração em si. Outra coisa que é comum a gente pegar, quando faz uma apuração de imposto, seja de ICMS, de IPI, seja de imposto de renda, contribuição social, situações que, na hora de fazer a apuração, o contador, geralmente é o sacrificado, porque tem que saber contabilidade, tem que saber lucro real, lucro presumido, tem que saber o simples, e aí tem que saber trabalhista, tem que saber como é que funciona o NPI. Bom, aí tem que saber tudo. E, na verdade, nós temos um fiscal para cada uma dessas atividades. Quer dizer, o cara está lá só se preocupando em cobrar a ariazinha dele. O contador tem que saber tudo isso aí. E não tem como. A gente sabe que é humanamente impossível. Então, sempre vai ter problema na nossa contabilidade. Isso aí é inerente. Eu estou desde 75 nessa atividade, eu não vi nunca uma contabilidade que não tivesse problema. Não tem como. Então, o que a gente tem que fazer? Atentar fazer uma revisão periódica, que é um outro trabalho também que é feito pelas empresas de consultorias, inclusive a BSS, viu? Vamos deixar claro. O que é? É revisar periodicamente a apuração, porque é olhado por fora aquilo que as pessoas que estão lá dentro, envolvidas, não se dão conta. É um novo olhar sobre aquilo ali. Então, nós fizemos revisões trimestrais, semestrais, ou até anual, se for do interesse. Tudo de acordo com o que for solicitado. Por quê? Porque é interessante para a empresa, antes de entregar os informativos à Receita, ao Estado, ao município, que alguém dê uma olhada nisso aí e faça uma revisão, diga, olha, está tranquilo, eu estou fazendo o que deve ser feito. Ou não, mas eu estou fazendo o que não deve ser feito porque eu quero também. Ninguém vai obrigar a fazer alguma coisa certa se não tem vontade. Essa é a nossa posição. Nós só mostramos, identificamos economias, adições equivocadas aos montes, exclusões no imposto de renda equivocadas aos montes. Por quê? Problema de interpretação na legislação. O modo como lê é que é muito importante na hora de aplicar na operação. E muita gente, às vezes, tem uma interpretação equivocada. Isso é uma coisa normal. Para isso, os nossos ilustres advogados, cada um chega lá e defende um ponto de vista sobre a mesma lei. Posso dar um exemplo, Juarez, que é bem interessante, o que está acontecendo. Nós estamos presenciando isso no escritório, uma empresa no ramo de confecção, tá? E por um erro na forma de lançamento nas notas fiscais da base tributária do cálculo, para calcular ICMS, PIS e COFINS, o governo do Estado autuou essa empresa e hoje é um passivo judicial de quase 3 milhões de reais. Tá? Porque eles pegaram os últimos 5 anos, é uma empresa que tem um fluxo grande de notas e tudo mais, e estava sendo feito o cálculo de forma errada. Era um erro que não se pode nem dizer que foi erro da contabilidade, simplesmente foi uma interpretação da norma. Exatamente. E aí a Receita Estadual disse, não, mas não é assim que tem que ser feito, é dessa maneira que tem que ser feito. E hoje já se passou toda a briga administrativa, foi mantida a penalização e está na justiça para decidir qual que é a forma correta. Se for mantido, a empresa vai ter que pagar 3 milhões de reais quase de multa. Tranquilo. Isso aí é normal. Crédito presumido. Existe muito crédito presumido. Vamos lá no artigo 34 do regulamento do CMS. Crédito presumido de tudo quanto é tipo. Aproveitamos todos eles? Não sei. Aproveitamos corretamente? É outra coisa. Porque cada um tem um critério para aproveitamento. Eu faço um crédito presumido sobre minhas saídas para fora do Estado. Faço um crédito presumido sobre o frete que entrou. É crédito presumido de tudo quanto é jeito. Será que eu aproveitei todos? E o crédito presumido é dinheiro. É menos imposto que se desencaixa. Então, volto a dizer, temos que nos ligar exatamente nesses detalhes, que são rotineiros, corriqueiros,
mas que o dia a dia do contador é consumido, muitas vezes, até por coisas que não tem nada a ver com a contabilidade. Infelizmente. Né? Ou o dono da empresa que pede para a gente fazer uma outra atividade, lá na prefeitura ver um alvará, vai lá na prefeitura ver como é que está a escritura do prédio e tal, o contador faz tudo. Eu sei disso. Ainda mais contador de escritório. Né? E o contador, quando está dentro da empresa, mais ainda, porque ele é o empregado da empresa. Quando ele é terceirizado, ele vai dar atenção para aqueles 200, 300, 400 clientes dele. Como é que eu vou querer que ele dê uma atenção para mim, especificamente? Teoricamente, eu sou mais importante que todos, mas todos são importantes para ele. Então, ele tem que... O tempo está comendo. Senhores, eu acho que eu me estendi demais aqui. O Cláudio quer abrir para a pergunta de vocês aí. Por favor, fiquem à vontade. Até para passar mais en passant, assim, o que a gente tinha elencado de tópico, INSS, contribuição patronal. Na realidade, o que a gente está olhando aqui é para a folha de pagamentos, tá? Você estabelece o salário do funcionário, vamos lá, você paga R$2.000. 20% disso incide INSS, que é a contribuição patronal, certo? O que a gente está dizendo aqui? Que o imposto de renda na fonte, o INSS, plano de saúde, medicamentos, que é descontado desse salário, não deveria ser submetido à tributação. Porque quando eu tributo a contribuição patronal, é sobre o salário bruto. O que a gente está dizendo aqui que seria salário líquido. Para que a gente possa ter direito a excluir da tributação do INSS, a contribuição patronal, sobre essas verbas, a necessidade da interposição de medida judicial. Ainda não há uma decisão definitiva acerca, por exemplo, do imposto de renda retido na fonte e do INSS, aquele que é retido do funcionário, né? INSS, Vale Transporte, isso já está definido que o Vale Transporte descontado do empregado, não há incidência de INSS. Aviso prévio indenizado, auxílio-doença, alimentação, também. Aviso prévio indenizado e auxílio-doença, também estão nessa mesma seara, né? de não incidência e da possibilidade de quem pagou INSS sobre essas verbas poder recuperar 5 anos para trás. Salário maternidade, paternidade é a mesma coisa, isso já há decisão. Salário maternidade e salário paternidade, você não contribui com o INSS. Pessoal, como a gente está perto da hora, eu abriria aí para quem quiser fazer questionamento, a gente está aberto para conversar. Eu, o Juarez, o João. Nós temos aqui contadores e lojistas, né? Então, falar sobre tributário nesse país é complicado. E difícil até de entender, né? Eu estava tentando entender que você estava falando em códigos e tudo, acho que só os contadores aqui para entender isso, né? Não tem como nós entendermos isso, nós, do dia a dia. Tem algum exemplo para nós que esfregamos a barriga no balcão todo dia, abrimos a porta, pagamos as contas e não temos tempo para pensar em nada, né? Para que nos auxilie, né? E que possa indicar os contadores também para que possam nos auxiliar, né? Digamos assim, a substituição tributária ou outro tributo que estamos pagando, né? Que seria passível de revisão? Eu diria que passível de revisão são todos os tributos. Todos.
sem exceção nenhuma. Um dos exemplos que foi solicitado aqui, por exemplo, o ICMS. ICMS, que é o comércio varejista, paga, como todo mundo. O ICMS, a gente procura identificar primeiro quais são os créditos que a empresa está tomando. Tudo depende do tamanho da empresa também, né? Mas os créditos, ela está tomando adequadamente os créditos que ela tem direito? Primeira coisa. Normalmente identificamos que sim, que tem créditos para ser tomado e não foram tomados. Isso é acertado na contabilidade e já é, respondendo a pergunta do João, é imediato. Porque levantou o crédito, levantou o direito, tendo acesso a todas... Primeira coisa, vamos começar desde o princípio. No momento em que nós entramos na empresa, nós temos que ter todas as informações que necessitamos para analisar. Porque se não tiver as informações, não podemos opinar. Né? E isso parece que eu estou falando óbvio, mas vocês não imaginam como é difícil, às vezes, conseguir as informações. Então, pegar as informações, analisar. Hoje, a gente pode acessar quase tudo eletronicamente. Nos dá o certificado digital, a gente entra e vai atrás. Identifica as compras, identifica as vendas, identifica os créditos. Né? Hoje nem incomodamos tanto o contador, trabalhamos até mais no nosso escritório. Mas, no momento que identificar esse valor, se pudermos identificar num único mês de levantamento, levantamos nos últimos 5 anos, não podemos passar disso, esse valor já é reconhecido na contabilidade, é reconhecido para aproveitamento, e no próximo pagamento de semestre já vai ser aproveitado. É caixa. Não tem desencaixe além daquele valor. Então, essa é uma situação. O imposto de renda é a mesma coisa. Se identificarmos um imposto de renda que não foi aproveitado em algum momento, identificar que foi feita uma adição indevida, enfim, né? Isso aí vai ser levado para dentro da contabilidade, tem que ser identificado o período, evidentemente, porque muitas vezes tem que ser feito aquilo que eu comentei antes. Tem que mexer com todo o informativo de ECD, os SPEDs, para poder aproveitar. E o aproveitamento vai depender do volume de geração de débito que a empresa tenha, geração de imposto. Né? Pode ser num único mês, que geralmente é difícil, porque o valor que a gente costuma levantar é bem maior do que o pagamento de um débito mensal, mas aquilo vai automaticamente se diluindo ao longo dos meses. Muitas vezes a empresa fica lá quase um ano sem pagar imposto. Isso é caixa. É efeito imediato. Isso, eu falei 2, ICMS e IPI é exatamente a mesma característica do ICMS, porque quem é indústria sabe que quem faz IPI, quem faz ICMS faz IPI. A origem do IPI é quase que a mesma do ICMS. Se voltar lá no Cinef 070, lá de 70, bem novinho também, né? Lá foi o ICMS, o ICMS não, já era ICM na época lá. Né? Aí depois é que veio aí. Eu não vou fazer uma narrativa porque eu vou entregar minha idade, prefiro não falar muito. Senão vou acabar lá no IVC, Imposto de Venda e Consignação, anterior a 69. Então vamos deixar por aqui. Mas todos os impostos vão depender do aproveitamento, respondendo mais uma vez para o João, do volume de geração de impostos que a empresa tem que pagar. E contínuo é a classificação dos insumos. Que quando você classifica o teu insumo de uma forma errada, você perde crédito de PIS e COFINS. E isso, numa revisão tributária, é verificado, né? Mas esse é o foco principal da revisão tributária do crédito extemporâneo. Que esse é que nós temos trabalhado junto com o João aqui e feito bastante trabalho em Caxias e Farroupilha. Isso é importante que o empresário esteja consciente de que, se ele não classificar direito o insumo, ele vai estar perdendo... Não tenha dúvida. Isso tudo é parametrizado na entrada. Se não for parametrizado adequadamente, claro que não vai gerar crédito. Se não gerar crédito, aí o débito vai ser muito maior na hora de pagar. O saldo do devedor a recolher. Então, a parametrização é importante. Por isso é que eu falei anteriormente que a importância de fazer revisão periódica dentro da empresa. Doutor, não. E quando eu identifico fazendo essa análise, esses créditos eu posso fazer a recuperação de forma administrativa, né? Sim, sim. Esse é o crédito administrativo que nós nos referimos. Ele vai para dentro da contabilidade, vai para dentro dos livros fiscais, se for ICMS, IPI, né? Se for imposto de renda, vai para dentro do LALUR, do ELALUR,
do E-Social, do E-Contribuição Social, né? Vai lá para dentro dos livros e é só aproveitar imediatamente. Que é uma situação que parece brincadeira. Tem empresa que se esquece, empresa, ou seja quem for, se esquece de aproveitar o prejuízo fiscal gerado em anos anteriores. Por um resultado, a parte B do LALUR não está controlada adequadamente. É óbvio isso aí? Mas é o que a gente identifica toda hora. Pede a parte B do LALUR e não tem. Esse é um papo mais para contador. Né? Então, esse tipo de coisa é o extemporâneo, aquele que vai fazer administrativamente, não tem discussão judicial, vai aproveitar imediatamente, tá? Fazendo os procedimentos operacionais necessários, evidente, mas é imediato, isso aí não tem perda de tempo. Agora, quando tem situação de discussão judicial, aí nós indicamos e aí chamamos os nossos parceiros para dizer, olha, vamos entrar com processo judicial, vai ser mandado de segurança para não ter risco de sucumbência, vai ser não sei o quê. Aí já é a área jurídica que eu prefiro não opinar. Mas use o advogado para garantir o direito suspensivo. Para trás, 5 anos, para frente, o tempo que correu o processo. Não sei se eu respondi a pergunta e o Cláudio quer complementar. Não, na realidade, quando falou em balcão, também tem uma outra situação que a gente falou aqui. Tributação monofásica. A questão do simples. O comércio, na sua grande maioria, a tributação é pelo regime de simples. Tá? E tem muita gente que comercializa produto cuja tributação foi monofásica e está tributando PIS e COFINS novamente. Isso pode levantar e recuperar. É automático. Eu levanto o valor e recupero. Faço pedido de restituição através de pede-compra, enfim. Esse é um caso específico. Continuamos abertos. Eu não sei como é que está o horário. Tranquilo? 2 segundos. Pessoal, eu me esqueci de comentar, quando falamos lá, exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Tem muita gente aqui que é serviço, né? Isso se aplica para ISS também. Tá? Quer dizer, o PIS e COFINS, o ISS está embutido lá no preço de serviço, não está? Deve estar, né? Não, o PIS e COFINS incidiu sobre a receita. Eu posso recuperar o que incidiu sobre o ISS. Bem, pessoal, tema bastante complicado, né? Nós queremos agradecer, então, ao Juarez da Silva e ao José Cláudio Basílio, né, da BSS, e o nosso parceiro João de Vila, né, que nos trouxe eles para nos falar sobre o tema. E deixar à disposição o Sindiloja para, havendo alguma dúvida e necessidade para fazer o contato com eles, liguem para o Sindiloja, que o Sindiloja vai colocar vocês em contato, então, com os nossos palestrantes para poder ajudá-los aí.
e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha.